Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Oração do idoso. Nunca se esqueçam que todos nós, se Deus nosso Pai permitir, iremos envelhecer também. Bem-aventurados aqueles que compreendem os meus passos vacilantes e as minhas mãos trêmulas. Bem-aventurados os que levam em conta que meus ouvidos captam as palavras com dificuldade e, por isso, procuram falar mais alto e pausadamente. Bem-aventurados que percebem que os meus olhos já estão nublados e que minhas reações são lentas. Bem-aventurados os que percebem que os meus olhos estão nublados e minhas reações são lentas. Prestem bem atenção nessa afirmação. Bem-aventurados que nunca me dizem: você já me contou isso inúmeras vezes. Bem-aventurados os que desviam o olhar, simulando não ter visto o café que muitas vezes derramo sobre a mesa. Bem-aventurados que sorriem e conversam comigo. Bem-aventurados que sabem dirigir a conversa, as recordações para as coisas dos tempos passados. Bem-aventurados todos aqueles que me dedicam afeto, carinho, fazendo-me assim pensar em Deus. Quando eu entrar na eternidade, lembrar-me-ei deles junto ao Senhor. Bem-aventurados que me ajudam a atravessar a rua e não lamentam o tempo perdido que me dedicam. Bem-aventurados os que me fazem sentir que eu sou amado e que eu não estou abandonado, tratando-me com respeito. Bem-aventurados os que me compreendem, quanto me custa encontrar forças para carregar a minha cruz. Bem-aventurados que amenizam os meus últimos anos sobre a terra. Que assim seja. Tema deste vídeo chama-se Deus vem nos visitar. Francisco Cândido Xavier afirma no livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele afirma dizendo: meu Deus, a vida é tão bela. Uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela quanto Shakespeare. Essas palavras de Chico caberiam muito bem na boca de um outro Chico, o pobrezinho de Assis. Tanto um como o outro possuíam uma incrível capacidade de enxergar o divino em toda a criação.
Basta olhar com os olhos da fé, como afirmou Chico Xavier. Creio que são lentes, meus irmãos, pelas quais podemos enxergar o mundo na perspectiva divina. Afinal, segundo o Espiritismo, Deus, ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Sendo assim, tudo que Deus cria é bom, é belo. O nosso olhar é que acaba perdendo esse foco, se fixando apenas no pontinho escuro de uma grande tela clara. Tornamo-nos especialistas em enxergar defeitos e miúpes em nossas qualidades. Somos pródigos, meus irmãos, em críticas, miseráveis em elogios. Fica praticamente cegos e insensíveis às belezas da criação. A espiritualidade superior afirma que o planeta Terra é um dos mais lindos planetas do universo. É um lindo planeta azul. Eu acredito que isso ocorra. Primeiramente, estamos nos olhando dessa mesma forma, erradamente. E eu só consigo exportar o que eu carrego dentro de mim. Portanto, cada um de nós enxerga a Terra com os olhos de sua evolução espiritual já conquistada. Se em vez de também me ver como obra divina da criação, obra boa e bela, eu passo a me enxergar negativamente, em razão das minhas imperfeições momentâneas, esquecendo que a obra-prima, ela está em permanente processo de construção, de aperfeiçoamento. Eu passo a olhar ruim para mim, e é como este olhar que eu passo a enxergar o mundo à minha volta. Eu penso que aí se encontra o nascedor de todos os conflitos no mundo. Deficiência de olhar amoroso, a começar por si próprio. Portanto, lá vai um convite amigo, meus irmãos. Ame-se, elogie-se, olhe-se como o ser mais perfeito do universo. Não existe ninguém semelhante a você. Precisamos desfazer, então,
a imagem negativa que temos de nós mesmos. Temos imperfeições. Não se nega a isso. Mas elas são etapas naturais da nossa estrada evolutiva que, pouco a pouco, nos conduzirá a instâncias superiores. E isso, meus irmãos, não retira a beleza do que hoje podemos ser. No ponto da estrada que nós já conseguimos chegar. É como aquele pai que está super feliz na formatura do ensino fundamental do seu filho. Ele sabe, ele tem certeza que há um longo caminho ainda pela frente. Que o seu filho está realizando o que a sua maturidade permite. Naquele momento, o filho se mostra um gênio aos olhos admirados do pai. E é esse olhar de êxtase, de admiração pelo que é bom e belo, que Francisco de Assis expressava em sua vida. O padre Thomas de Saint-Laurent afirmou no grande livro do coração: Francisco de Assis encontrava Deus. Lia em cada uma das suas páginas a história da sua beleza soberana, do seu amor apaixonado pelos homens. O murmúrio de uma fonte, o canto de um pássaro, o colorido perfumado de uma flor arrancavam-lhe exclamações de adoração e de agradecimento. Acredito eu que Francisco de Assis amava a criação divina porque se sentia fortemente amado por Deus, apesar das suas imperfeições, ou talvez exatamente por causa delas. Certa vez, respondendo a Frei Maceu, que desejava saber de Francisco o motivo pelo qual ele era tão procurado pelas pessoas, o pobrezinho de Assis respondeu que isso ocorria porque Deus não havia encontrado alguém mais vil, nem mais pecador do que ele. O poverelo de Assis percebeu que os raios do amor de Deus penetraram as trevas do seu coração. Essa percepção deve ter feito Francisco de Assis transbordar de uma alegria inexprimível, uma alegria que não se encontra na terra, porque essa alegria vem do céu. É o amor puro, o amor incondicional que Deus tem por seus filhos, que não está vinculado ao que fazemos, mas ao que somos. Alguém escreveu algo muito sábio
Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso desse amor. Esse me parece o sentido da graça divina, meus irmãos, que Francisco de Assis recebeu alegremente em seu coração. E a partir de então, distribuiu a tudo e a todos à sua volta indistintamente. Ele, Francisco, passou a ter um profundo respeito e veneração pela criação. Via o sagrado nas pessoas, sobretudo nas mais sofridas, nos animais, na natureza, nos acontecimentos do dia a dia, porque se sentia aceito, acolhido, amado pelo autor da vida, que é Deus. Francisco de Assis beijava as feridas dos leprosos, porque sentia que Deus beijava as suas feridas interiores. Era impossível a Francisco tratar a criação divina de uma forma diferente daquela como Deus o tratava. Daí se explicam seus olhos sempre apaixonados e extasiados com as belezas da vida, da natureza. Tal como ocorreu numa exuberante noite de lua cheia em Assis. O aro prateado banhava a cidade de uma luminosidade radiante. Francisco de Assis estava embevecido com o espetáculo da natureza e, ao mesmo tempo, sem compreender como a população não acompanhava a presença deslumbrante da lua. Foi então que Francisco de Assis entrou na igreja de São Rufino, subiu apressadamente as escadarias até chegar à torre, aonde ele começou a tocar o sino freneticamente. A cidade acordou assustada, porque geralmente, quando o sino tocava naquelas horas, era aviso de incêndio ou de morte de alguém importante. Sem compreender o que acontecia, as pessoas indagaram das janelas de sua casa: Irmão Francisco, por que tocas o sino? O que está acontecendo? E Francisco respondeu: Ó, meus irmãos, não veem que Deus veio nos visitar esta noite? Olhem só a irmã Lua. Vejam como Deus nos ama. Sintam como Deus ilumina nossas trevas com a luz do seu amor. Louvado seja o nosso Deus. Louvada seja toda a sua criação. Ah, irmão Francisco, não nos deixe continuar dormindo. Acorda-nos, por favor.
Logo, logo estaremos nos reencontrando mais uma vez. Fiquem com Deus.